Olá pessoal, tudo bem? Então, faz já alguns dias que eu gravei a última aula desse curso. Isso foi de propósito para ver que tipo de resultado eu já consegui gerar com a minha primeira campanha. Então eu vou fazer um teste aqui e pesquisar por uma das palavras-chave que eu coloquei no meu grupo de anúncios e ver o que acontece. Como vocês podem ver aqui, eu apareci na terceira posição para essa palavra-chave. Aqui está o meu anúncio. Ele já está disponível para pessoas que procuram sobre gestão AdWords, como vocês podem ver. Caiu na terceira posição, o que é relativamente bom, mas dá para a gente melhorar, né? Como vocês podem ver, os anúncios aqui de cima, eles possuem algumas particularidades, como os links auxiliares, extensões de texto também, e também até um número telefônico aqui, né? Isso pode variar conforme o anúncio, e isso é chamado de extensão de anúncio, que a gente vai ver em algumas aulas mais à frente. Legal, pessoal? Então agora a gente vai ver o que o Google AdWords, a plataforma, me trouxe de informação já para esses primeiros passos do anúncio que criamos. Então acessem a conta de vocês. E pronto. Vocês vão cair na tela de visão geral, como vocês podem ver aqui, onde algumas informações bem interessantes vão estar expostas para você. Começando pela quantidade de cliques que o anúncio obteve, seguido pelas impressões que esse anúncio obteve, custo por clique médio e o custo total, ou seja, tudo que você já gastou nesse determinado período de análise. Se eu trocar esse período, por exemplo, colocar do dia 29 ao dia 30, vocês podem ver que as informações aqui vão mudar. Mas vamos padronizar por 30 dias até hoje. Só para ficar claro, qualquer clique no anúncio de vocês. Impressão basicamente significa quantas vezes o seu anúncio foi mostrado para alguém que fez uma pesquisa. E o CPC, custo por clique, qual é a média do valor do clique pelo qual você pagou para as palavras-chave que você criou na sua conta até o momento. Custo total todo mundo sabe, né? Quantidade total de gastos. Rolando aqui para baixo, a gente consegue ver quais foram as principais palavras-chave que trouxeram cliques. A gente pode ver que uma delas foi a principal responsável, o que é interessante, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente tem que avaliar o porquê que essas outras palavras-chave não trouxeram nenhum clique. Ao lado, a gente consegue ver os termos de pesquisa que ativaram determinadas palavras-chave. Como vocês podem ver, teve a palavra-chave gerenciador de dispositivo Android Google, rastreador Google. Aqui a gente já detecta um problema. Nenhuma dessas palavras-chave tem relação com o tipo de impacto que eu gostaria de causar pelo meu anúncio. Isso é uma coisa que a gente tem que corrigir o quanto antes, porque as palavras-chave que eu selecionei não estão sendo efetivas. A gente vai ter uma aula focada só em palavra-chave, que a gente vai ver como deixar isso funcionando exatamente para o tipo de pesquisa que eu quero impactar. Indo mais para baixo, a gente vê qual foi o anúncio que foi mais exibido. Lembrando que a gente criou 2 anúncios propositalmente, para que o Google consiga fazer um rodízio entre esses anúncios, para ele ver qual é o melhor resultado. Claro que como eu só tive 3 cliques no total, ele não tem tanta informação para me dizer qual é o melhor. Mas diante das informações que ele teve, ele apresentou mais esse anúncio aqui. Que, se eu não me engano, foi o segundo anúncio que a gente criou. Se eu clicar aqui, eu vejo qual foi o desempenho do outro anúncio. Teve menos impressões, menos cliques, e um CTR menor. CTR é uma taxa muito importante para a gente saber se o nosso anúncio, o texto que a gente colocou lá, a forma como a gente escreveu e a forma como a gente relacionou esse anúncio com as palavras-chave, se ele está sendo efetivo em atrair um novo clique de um visitante para o seu site. Porque CTR basicamente é a relação de pessoas que viram o seu anúncio e clicaram nesse anúncio. Se você fizer um cálculo bem simples como a quantidade de cliques que foram recebidos, pelo número de impressões, a gente vai ver que a gente teve um número 0,018, que quando a gente transforma em um valor percentual, a gente chega à mesma taxa que o CTR aqui. Claro que aqui tem um arredondamento, né? 1,818 significa 1,82%. Mesma coisa com o anúncio que obteve o melhor resultado. Foram 2 cliques, foram 77 impressões
E o percentual disso? 2,59, que arredondado fica 2,60%. Em outras palavras, o que significa um CTR alto e um CTR baixo? Vamos imaginar um CTR de 1%. Quando a gente tem um CTR de 1%, é como se a cada 100 impressões, 100 visualizações do meu anúncio, eu obtivesse apenas um clique somente. É uma efetividade relativamente baixa. Agora, se a cada 100 impressões eu tivesse 10 cliques, eu teria um CTR de 10%. Quer dizer que o meu anúncio estava bem atrativo, ou seja, em 100 apresentações do meu anúncio, eu obtive 10 cliques. Na média, a tendência é isso se manter, com pequenas oscilações que a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo. Um CTR baixo significa que o nosso anúncio está ruim e a gente precisa rever o que a gente escreveu, se os títulos estão legais, se o texto também está legal. Um CTR alto, a gente precisa se preocupar em manter ele alto, acompanhar para não cair e, se cair, tentar otimizar ao máximo, ver o que o Google lançou de novidade para ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Continuando a nossa análise inicial, ao lado a gente consegue ver mais ou menos como a nossa conta tem performado nos diferentes tipos de tela, né? Se é num celular, se é num tablet ou num computador. Essa análise bem inicial é baseada no custo, na impressão e no clique, sendo que a gente pode mudar a métrica se a gente achar necessário. Mas por enquanto não vamos entrar nesse mérito. Indo mais para baixo, a gente tem informações bem interessantes quanto à veiculação desse anúncio. Informações sobre o dia e a hora que esse anúncio foi mais intenso, teve mais visualizações, mais pesquisa, enfim, mais intensidade. E a gente pode também fazer essa análise baseada somente no dia ou somente na hora. É bem interessante fazer essa análise não pensando só no dia e hora como um conjunto, mas também só na hora ou só no dia. Isso vai depender muito do negócio, mas no meu caso aqui, analisando só a hora, eu consigo ver que da 1 da tarde até às 23 horas, eu tenho uma intensidade maior do meu público-alvo. Pessoal, essa análise é bem inicial, como o próprio nome da tela já fala, ela é uma visão geral da conta, então não é nada perto do que a gente vai aprender a fazer nesse curso. Ao longo do curso a gente vai conseguir analisar campanhas de forma individual, grupos de anúncio, né? Por que um produto tem uma performance melhor que o outro, que tipo de anúncio funciona melhor para qual tipo de público. Vamos fazer análise baseadas em palavra-chave, qual palavra-chave que está me trazendo mais retorno, qual que é mais barata, enfim, diversas análises desse sentido e muitas outras que a gente pode, né, ir trabalhando junto ao longo do curso. Mas por enquanto, só fazendo essa análise bem geral, eu já consigo ver muitas necessidades do meu anúncio. Portanto, sempre façam uma análise, nem que ela seja bem breve, tentem criar esse hábito de analisar a conta de vocês, porque isso vai trazer muito benefício e melhor, vocês vão estar trabalhando em cima de dados reais e não em cima da opinião de vocês ou de hipóteses de pessoas que se dizem especialistas na área. Confiem sempre em dados e em fatos e não em meras opiniões. Só com esses dados, por exemplo, eu já consigo ver que eu tenho problema nas minhas palavras-chave, tanto é que só uma delas está funcionando, e os meus termos de pesquisa, que foram acionados quando as pessoas pesquisaram sobre a palavra-chave, não possuem relação alguma com o tipo de impacto que eu gostaria de estar causando. O que gerenciador de dispositivo tem relação com o serviço que eu quero vender, que é um serviço de gestão de Google AdWords para empreendedores e donos de departamentos de marketing ou donos de negócio? Nenhuma. Então, eu tenho um problema sério em termos de palavra-chave. Outro problema que é possível identificar com esses dados é a atratividade do meu anúncio. No início da aula, a gente fez uma pesquisa bem breve, pesquisamos por gestão AdWords no Google, e o meu anúncio foi o terceiro colocado. Eu até fiquei surpreso com esse anúncio sendo o terceiro, porque ele é bem simples com relação aos outros, ou seja, ele não tem extensão de anúncio nenhuma, e ele é bem discreto quando a gente for comparar com o tamanho até na tela que os outros anúncios estavam ocupando. O meu era o menorzinho e até não se destacava tanto. Não é à toa que o CTR dele não é muito alto. Em tratando-se de Google AdWords, onde a gente sabe que a pessoa pesquisou por aquela palavra-chave, está em busca de uma solução para aquela palavra-chave, a gente sempre espera um CTR alto, ou seja, a gente quer ser a solução para aquela pesquisa. Então, a tendência é o CTR ser maior. Mirem alcançar um CTR de 10%. É uma boa meta para vocês terem. Pessoal, esses são os dois principais problemas que eu consegui identificar logo de cara. Eles se resumem em tentar melhorar a atratividade do meu anúncio, deixar ele mais impactante, mais atraente e que ele ocupe um espaço de tela maior, e a questão das palavras-chave.
que eu não estou atingindo meu público-alvo com essas palavras-chave. Então, nas próximas 2 aulas, a gente vai aprender muito mais sobre palavra-chave, a gente vai sair do básico e começar a entrar numa parte mais avançada do Google AdWords, e depois a gente também vai ver sobre extensões de anúncio, que são ferramentas excelentes para trazer mais relevância para o anúncio de vocês. Com as extensões de anúncio, vocês vão receber muito mais clique e, por consequência disso, alcançar posições melhores na pesquisa paga do Google. Lembrando que a meta de vocês, quando a gente fala de Google AdWords, deve ser sempre a primeira ou, no máximo, a segunda posição, se o mercado for muito concorrido. Mas se o mercado der brecha, a primeira posição tem que ser a que vocês precisam mirar sempre. Então, até a próxima aula, onde a gente vai começar a trabalhar uma solução para esses 2 principais problemas que a gente identificou analisando esses poucos dados que a minha conta já conseguiu me proporcionar. Vejo vocês na próxima aula.